Bem-vindos a uma jornada fascinante pelos caminhos da sabedoria e da filosofia. Hoje, mergulharemos nas profundezas do pensamento chinês antigo para explorar a vida e os ensinamentos de um dos filósofos mais proeminentes da história, Confúcio. Preparem-se para uma viagem através dos séculos, onde desvendaremos o legado deste mestre sábio que moldou não apenas uma era, mas cujas ideias ecoam ainda hoje nos corações daqueles que buscam compreender a essência da humanidade, da virtude e da harmonia social. Este é o nosso convite para explorar o universo de Confúcio, um guia atemporal em nossa busca pela compreensão e excelência. Numa era de transformações e desafios, onde as brisas da mudança sopravam pelos campos da antiga China, nasceu um pensador cujo impacto se estenderia por séculos, Confúcio. Sua jornada começou em Lu, uma região marcada pelo tumulto das primaveras e outonos, um período de transição e inquietação. Confúcio, conhecido como Conde Fuzi, veio ao mundo em 551 a.C., numa família de classe média. No entanto, sua infância foi marcada por uma sombra de dificuldades após a morte prematura de seu pai. Enquanto as nuvens da adversidade pairavam sobre sua família, Confúcio demonstrou desde cedo uma fome insaciável por conhecimento. Movido por uma sede inabalável de aprendizado, Confúcio mergulhou nos estudos, buscando respostas para as complexidades da existência e da sociedade. Ele navegou através das páginas dos clássicos, explorou os caminhos da moralidade e ética, ansioso por compreender os alicerces que sustentavam a ordem social. À medida que amadurecia, Confúcio tornou-se um erudito respeitado, cujas ideias começaram a ecoar pelas cortes e salões acadêmicos. No entanto, sua busca por uma posição influente na política enfrentou obstáculos, e ele experimentou momentos de ostracismo e incompreensão. Apesar das adversidades, Confúcio nunca abandonou sua missão de buscar a verdade e promover a virtude. Sua vida foi moldada por uma convicção inabalável de que a educação, a moralidade e a boa governança eram fundamentais para a criação de uma sociedade justa e harmoniosa. Ao explorar a introdução à vida de Confúcio, somos transportados para um tempo de incerteza, onde um pensador notável emergiu como uma luz guia. A história de Confúcio nos convida a refletir sobre a importância da perseverança diante das dificuldades e como um indivíduo, através do conhecimento e da virtude, pode deixar um legado duradouro no tecido da humanidade. Numa era onde a sabedoria buscava ecoar pelos corredores da história, Confúcio emergiu como um farol de conhecimento na vastidão da China antiga. Seus princípios fundamentais, consagrados no confucionismo, tornaram-se as pedras angulares de uma filosofia que transcendeu os séculos. A essência do confucionismo reside na ênfase à moralidade e ética como alicerces da sociedade. Confúcio acreditava que a verdadeira nobreza era alcançada através do cultivo de virtudes, como a humanidade, Zhen, a retidão, Zhi, o respeito filial, Xiao, a sabedoria, Xi, e a fidelidade, Xin. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Confúcio, estes princípios eram como fios invisíveis que conectavam cada indivíduo a uma teia de relações sociais, promovendo a harmonia e a estabilidade na comunidade. A moralidade, para Confúcio, não era uma imposição externa, mas sim um reflexo da natureza inerente do ser humano. A prática dos ritos e cerimônias ocupava um lugar central nos ensinamentos de Confúcio. Ele via essas práticas como meios essenciais para manter a ordem social e expressar respeito pelos outros. O respeito mútuo é a base do governo eficaz, afirmava ele. Confúcio também destacava a importância da educação como um veículo para aprimorar a moralidade e cultivar virtudes. Ele acreditava que a aprendizagem contínua e a reflexão eram caminhos para alcançar a excelência pessoal e contribuir para o bem coletivo. É uma alegria encontrar amigos com os quais você pode compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Confúcio, a ideia de Ren, a humanidade benevolente, era central para o confucionismo. Era a qualidade que transcendia as barreiras individuais, unindo as pessoas em laços de compaixão e empatia. No cerne dos princípios do confucionismo, encontramos uma visão otimista da natureza humana, a crença na capacidade das pessoas de aprimorar-se e, assim, contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa.
Assim, ao contemplarmos os princípios fundamentais do confucionismo, somos guiados pelas palavras de Confúcio, que ainda ressoam como sábios conselhos para a busca da virtude e da harmonia em nossas próprias vidas. Em um tempo onde as sombras da ignorância obscureciam a mente de muitos, Confúcio, o mestre filósofo da antiga China, elevou a importância da educação a um status sagrado. Sua visão transcendia a mera transmissão de conhecimento. Para ele, a educação era o farol que guiaria a humanidade rumo à virtude e ao entendimento. Quando você vir um homem bom, tente imitá-lo; quando vir um homem mau, examine-se a si mesmo. Confúcio. A jornada educacional de Confúcio começou em sua juventude, quando, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas por sua família, ele mergulhou nos estudos com uma paixão inigualável. Para ele, a educação não era apenas um meio de adquirir conhecimento, mas sim um caminho para o aprimoramento moral e a busca incessante pela virtude. À medida que crescia, Confúcio via a educação como um veículo para moldar não apenas mentes, mas também corações. Ele acreditava que o aprendizado contínuo e a reflexão eram essenciais para o desenvolvimento pessoal, e que esta jornada rumo ao conhecimento deveria ser permeada por um profundo respeito pelas tradições. O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Confúcio. Os rituais e cerimônias na vida de Confúcio também eram uma forma de educação. Ele os via como elementos que transmitiam não apenas respeito pela tradição, mas também lições de etiqueta, cortesia e consideração pelos outros. A educação, para Confúcio, não se limitava às salas de aula, mas estendia-se a cada interação cotidiana. Não é vergonhoso não atingir seus objetivos. Vergonhoso é não ter objetivos para atingir. Confúcio. Ao longo de sua vida, Confúcio não apenas buscou conhecimento, mas também compartilhou suas ideias com uma geração ávida por sabedoria. Ele tornou-se um professor notável, influenciando não apenas seus contemporâneos, mas também as gerações futuras. A visão de Confúcio sobre a importância da educação continua a ressoar nos dias atuais. Sua crença na capacidade da educação para transformar não apenas indivíduos, mas também sociedades, inspira-nos a valorizar o aprendizado contínuo como uma jornada infindável em direção à excelência e ao entendimento mais profundo. Em meio aos bosques de tradições e cerimônias, Confúcio, o grande filósofo chinês, desvendou os intricados rituais que, para ele, não eram apenas formalidades vazias, mas sim a essência da construção de uma sociedade harmoniosa. Sua visão transcendia a superficialidade dos gestos. Para Confúcio, os ritos e cerimônias eram a linguagem silenciosa que unia as pessoas e mantinha a ordem social. Quando os ritos não são praticados, os padrões morais e éticos se deterioram. Confúcio. Os ritos e cerimônias desempenharam um papel central na vida e nos ensinamentos de Confúcio. Ele via essas práticas como instrumentos que transcendiam a mera formalidade, sendo fundamentais para a promoção do respeito mútuo e da estabilidade na sociedade. Para Confúcio, a observância cuidadosa dos ritos não era uma questão de conformidade cega, mas sim uma expressão de respeito pelas tradições e pelos outros. Era uma linguagem simbólica que comunicava valores fundamentais, uma coreografia social que, quando seguida, promovia a harmonia e o entendimento. O respeito mútuo é a base do governo eficaz. Confúcio. As cerimônias eram, para Confúcio, mais do que meros atos externos, eram expressões tangíveis de uma ética profunda. Ele acreditava que a participação nos rituais ajudava a moldar o caráter das pessoas, infundindo nelas um senso de ordem e respeito pela estrutura social. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Confúcio. Ao longo de sua vida, Confúcio praticou e defendeu a observância cuidadosa dos ritos como uma maneira de cultivar virtudes e manter a coesão social. Ele via nesses gestos uma linguagem que transcendia as barreiras linguísticas, uma forma de comunicação que ultrapassava as palavras. Ao explorar a importância dos ritos e cerimônias, somos conduzidos por Confúcio a um mundo onde as ações externas são portadoras de significados profundos, onde o respeito e a ordem são tecidos nos padrões intrincados dos gestos aparentemente simples. Nos ritos e cerimônias, encontramos não apenas formalidades, mas um caminho para a preservação da ética, da moralidade e da coesão social. Em meio aos laços que entrelaçam o tecido da sociedade, Confúcio, o sábio filósofo, dedicou-se a explorar as relações familiares e filiais como a base sólida de uma comunidade equilibrada.
Sua visão transcendeu a mera estrutura familiar. Para ele, as relações dentro da família eram os alicerces de uma sociedade justa e harmoniosa. Os filhos devem ser amáveis em casa e respeitosos fora de casa. Confúcio via as relações familiares como um reflexo da ordem natural, uma extensão do respeito e harmonia que deveriam prevalecer na sociedade. Ele atribuía uma importância significativa ao respeito filial, considerando-o não apenas uma virtude, mas o fundamento sobre o qual se construíam outras virtudes. A relação entre pais e filhos, segundo Confúcio, era uma via de mão dupla. Enquanto os filhos deviam ser respeitosos e obedientes, os pais também tinham a responsabilidade de orientar e educar, moldando assim a moralidade das gerações futuras. O homem superior ama a justiça, o homem inferior ama o lucro. Confúcio, a reverência pelas tradições familiares era uma constante nos ensinamentos de Confúcio. Ele acreditava que, ao preservar e respeitar as práticas e rituais familiares, as pessoas contribuiriam para a continuidade da estabilidade social. Para Confúcio, a ideia de Oren, ou humanidade benevolente, também se estendia às relações familiares, criando um ambiente onde o amor, a compaixão e o respeito mútuo floresciam. Ele via nas relações familiares uma oportunidade não apenas de cultivar virtudes individuais, mas também de construir uma base sólida para a coesão social. A virtude não reside apenas na palavra. O verdadeiro mérito é silencioso. Confúcio, ao abordar as relações familiares e filiais, Confúcio oferece um insight profundo sobre como a qualidade dessas relações reverbera na sociedade como um todo. Suas palavras ecoam como um lembrete de que, nas fundações da família, reside o potencial para a construção de uma sociedade justa, onde o respeito, a virtude e a harmonia são cultivados de geração em geração. Nas margens do rio da sabedoria, Confúcio delineou os contornos de uma governança ideal, baseada na meritocracia e na busca incessante pela virtude. Seus ensinamentos transcenderam a simples arte de governar, eram um chamado à responsabilidade, à integridade e ao serviço ao povo. Quando governa, o homem superior não faz uso de punições, ele lidera pelo exemplo. Confúcio via a boa governança como uma extensão dos princípios morais e éticos que ele defendia. A meritocracia, para ele, não se baseava apenas em títulos e hereditariedade, mas sim na competência, na sabedoria e na habilidade de liderar pelo exemplo. Ele acreditava que os líderes deveriam ser virtuosos e capazes de inspirar aqueles que governam. A busca pela virtude, segundo Confúcio, não era apenas uma escolha ética, mas uma necessidade para estabelecer uma sociedade justa e equitativa. Quando você vir um homem bom, tente imitá-lo; quando vir um homem mau, examine-se a si mesmo. Confúcio, a meritocracia, no entendimento de Confúcio, proporcionava oportunidades iguais para todos, independentemente de sua origem. Ele enxergava o potencial humano como uma joia a ser polida, e a promoção de talentos e virtudes era essencial para uma governança eficaz. A virtude está mais próxima da dignidade do que a coroa real. Ó Confúcio, para Confúcio, a dignidade de um governante não era medida pela pompa ou riqueza, mas sim pela sua virtude e capacidade de servir ao povo. Ele acreditava que um líder benevolente seria naturalmente respeitado e seguido, estabelecendo uma relação de confiança com seus súditos. O homem superior não é um utensílio. Confúcio, ao explorar a meritocracia e a boa governança, Confúcio nos convida a refletir sobre a responsabilidade que recai sobre aqueles que assumem cargos de liderança. Sua visão ressoa como um apelo à integridade, à sabedoria e ao serviço ao povo, destacando que a verdadeira grandeza de um líder é medida não por sua posição, mas pela virtude que demonstra em suas ações. À luz dos ensinamentos de Confúcio, a virtude da humanidade emerge como uma estrela-guia na vastidão do pensamento filosófico chinês. Confúcio via a humanidade benevolente não apenas como uma qualidade individual, mas como o alicerce sobre o qual uma sociedade justa e harmoniosa poderia ser construída. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Confúcio, para Confúcio, a virtude da humanidade era a expressão mais pura do respeito e compaixão pelos outros. Ele acreditava que a busca incessante por rim era essencial para forjar relações saudáveis, baseadas na empatia e na consideração mútua. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Confúcio, a prática da virtude, de acordo com Confúcio, não se limitava a palavras vazias, mas se manifestava em ações concretas.
A modéstia e a humildade eram qualidades que ele valorizava, acreditando que um verdadeiro líder destacava-se não apenas pela retórica, mas pelo exemplo prático da virtude. Quando vemos homens dignos, devemos pensar em igualá-los; quando vemos homens indignos, devemos examinar nossos próprios defeitos. Confúcio. A busca por Ren, para Confúcio, era um caminho de autorreflexão contínua. Ele encorajava as pessoas a se inspirarem nas virtudes alheias e, ao mesmo tempo, a confrontarem suas próprias falhas. Essa autorreflexão constante era vista como essencial para o aprimoramento moral individual e, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais justa. A virtude é não ficar sozinho. A virtude é ter vizinhos. Confúcio. A virtude da humanidade, segundo Confúcio, não se manifesta apenas nas relações pessoais, mas também na forma como nos relacionamos com a comunidade. A ideia de que a virtude se expressa na interação com os outros ressalta a importância de Ren não apenas como uma qualidade individual, mas como um princípio fundamental para a coesão social. Ao explorar a virtude da humanidade, somos guiados pelas palavras de Confúcio a um entendimento mais profundo de como o respeito, a compaixão e a empatia são elementos essenciais para a construção de um mundo onde as relações humanas são sustentadas por uma ética compartilhada. Nos recantos da filosofia de Confúcio, a importância da autodisciplina emerge como um pilar essencial na jornada rumo à virtude e à excelência. O mestre sábio não apenas pregava sobre a disciplina pessoal, mas também acreditava que ela era a chave para o aprimoramento individual e, por conseguinte, para a construção de uma sociedade mais justa. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum, aos outros. Confúcio. Para Confúcio, a autodisciplina era intrinsecamente ligada à responsabilidade pessoal. Ele enfatizava a ideia de que um indivíduo verdadeiramente virtuoso não buscava culpar os outros por seus fracassos, mas sim olhava para dentro, identificando áreas de melhoria e trabalhando ativamente para superar desafios. O homem superior é persistente na prática do que é certo, mesmo quando isso envolve dificuldades. O homem inferior é persistente apenas na busca do seu próprio prazer. Confúcio. A autodisciplina, para Confúcio, não era uma escolha ocasional, mas um compromisso constante com a prática do que é certo. Ele ressaltava que essa persistência no caminho da virtude não deveria ser abalada por obstáculos, mas sim fortalecida por eles, moldando assim o caráter daqueles que a cultivam. É mais nobre sermos derrotados com nossa própria integridade do que vencer com métodos desonestos. Confúcio. A autodisciplina estava intrinsecamente ligada à integridade moral. Para Confúcio, a nobreza de caráter revelava-se na capacidade de resistir à tentação de caminhos fáceis e desonestos. A vitória alcançada por meio da autodisciplina e integridade era, para ele, mais valiosa do que qualquer triunfo obtido à custa da ética. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Confúcio destacava que a verdadeira autodisciplina não necessitava de alarde verbal, ela se manifestava nas ações diárias. A modéstia no discurso e a excelência nas ações eram características de um indivíduo que cultivava a autodisciplina como parte intrínseca de sua jornada moral. Ao explorar a importância da autodisciplina, somos guiados por Confúcio a um entendimento mais profundo de como a autorregulação e a responsabilidade individual são fundamentais para o florescimento da virtude. Suas palavras ecoam como um chamado à persistência no caminho da integridade, recordando-nos de que, por meio da autodisciplina, encontramos a força para moldar nosso caráter e contribuir para uma sociedade mais justa. Em um canto tranquilo da vasta filosofia de Confúcio, as reflexões sobre a vida boa emanam como um sopro suave, guiando os passos dos buscadores de sabedoria em direção a uma existência plena de significado e virtude. O grande filósofo chinês não apenas delineou os caminhos para a realização pessoal, mas também delineou os princípios que sustentam uma vida verdadeiramente boa. O homem superior é aquele que está sempre em busca de melhorar a si mesmo. Confúcio. Para Confúcio, a vida boa não era um destino final, mas sim uma jornada constante de aprimoramento pessoal. Ele enfatizava a importância de buscar continuamente a melhoria, explorando os reinos do conhecimento, da moralidade e da compreensão para alcançar uma excelência em constante evolução. Não é vergonhoso não atingir seus objetivos. Vergonhoso é não ter objetivos para atingir. Confúcio. As reflexões de Confúcio sobre a vida boa destacam a importância de estabelecer metas e objetivos significativos.
Ele acreditava que a ausência de aspirações era mais desonrosa do que o próprio fracasso, incentivando as pessoas a almejar algo maior e a cultivar um sentido de propósito em suas vidas. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Confúcio também valorizava a simplicidade como um componente crucial da vida boa. Ele entendia que despojar-se do excesso e abraçar a simplicidade proporcionava clareza de pensamento e permitia uma apreciação mais profunda das pequenas alegrias da existência. Escolha um trabalho que você ama, e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. A vida boa, segundo Confúcio, envolve a escolha de um caminho que ressoe com a verdadeira paixão e propósito pessoal. Ele encorajava as pessoas a buscar vocações que alinhassem seus talentos e interesses, transformando assim o trabalho em uma expressão significativa da identidade individual. Ao ver homens de mérito, tente imitá-los, ou ao ver homens baixos, examine-se a si mesmo. A reflexão constante sobre o próprio caráter, segundo Confúcio, era um elemento vital para alcançar uma vida boa. Ele enfatizava a autorreflexão como uma ferramenta essencial para corrigir falhas, aprimorar virtudes e construir uma base sólida para uma existência significativa. Ao contemplar as reflexões de Confúcio sobre a vida boa, somos conduzidos a um entendimento mais profundo de como a busca contínua pelo aprimoramento pessoal, a simplicidade, a paixão pelo trabalho e a autorreflexão constante podem se entrelaçar para criar uma jornada de significado e realização. Suas palavras ecoam como conselhos atemporais, guiando-nos na busca por uma vida que seja verdadeiramente boa. À medida que encerramos esta fascinante exploração do universo de Confúcio, encontramos não apenas um filósofo do passado, mas um mestre sábio cujas lições ressoam como conselhos atemporais. Sua busca pela virtude, a ênfase na educação, a importância das relações humanas e a visão de uma boa governança continuam a ecoar através dos séculos. Que as palavras de Confúcio inspirem em nós uma reflexão contínua sobre nossa própria jornada, incentivando-nos a buscar a excelência pessoal, a compreensão profunda e a construção de relações significativas. Seu legado perdura como um farol, guiando-nos em direção a um entendimento mais profundo da natureza humana e do caminho para uma sociedade mais justa e equitativa. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração, e convidamos você a continuar a buscar a sabedoria que transcende as eras. Até a próxima jornada, onde continuaremos a desbravar as maravilhas do pensamento humano.